E com brasas do altar, fala Deus, sim, alegra, atenta ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando. Considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegra, atenta ao teu mandar. Maravilha. Eu vou saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Os amados podem sentar aí, por favor. Já quero dar agradecimento pelo convite que foi confiado pelo amigo Pastor Fábio. Então, mais uma vez estar aqui com os amados irmãos nessa festividade, com o jovem santificado em Cristo, e também pela confiança e liberdade do nosso amado amigo Pastor Saludo, que nós podemos estar neste santo culto agora da palavra de Deus. Eu vou dizer algo, irmãos, que quem gostar coma muito, quem não gostar coma pouco. Amém? 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 Amém. Glória a Jesus. É interessante nós observarmos que na antiga aliança do Velho Testamentário, um profeta, um dos últimos do cano sagrado do Velho Testamentário, que é o livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, no verso 18, os irmãos que têm a sua Bíblia, podem abri-la, por favor. Malaquias 3,18 vai dizer algo tão sublime, tão maravilhoso, que vai dizer: então vereis o quê? Irmandade. Malaquias 3,18, então verei outra vez entre quem? Entre o que serve. Nossa, os irmãos não encontraram? Vamos usar mais forte? 1, 2, 3. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém. Podemos assentar aí. Os que com reverência ficam de pé, aleteando a palavra. É interessante que nós vamos entender neste texto que haverá novamente, uma outra vez, a diferença entre o que serve e o que não serve. É interessante que Deus nos chamou para nós fazermos a diferença nesse mundo corrompido e perverso. E quem faz, que separa essa diferença, é o próprio Deus. O próprio Eterno é que nos chama, é que nos capacita, é que nos separa, para nós entendermos que fomos chamados para fazer a diferença. Nós olhamos na Bíblia e vemos em Gênesis que o próprio Deus separou para si um povo seu, uma propriedade peculiar. Se os irmãos observarem Gênesis capítulo 5, os irmãos vão ver que
Adão gerou a Sete. Sete gerou a Enos. Enos gerou a Cainã. Cainã gerou Malalel. Malalel gerou Jared. Jared gerou Enoque. Enoque gerou Metusalém. Metusalém gerou Lameque. E Lameque gerou a Noé. Essa geração piedosa, a qual o próprio Deus havia separado, exclusivo, para que o adorasse. Nós vemos que Enos foi um dos primeiros a invocar o nome do Eterno. Nós vemos que Enoque, depois de completar 65 anos de idade, passou a andar com Deus. Aleluia. Nós vemos que Deus, vendo que a geração estava tão corrupta, porque Caim também gerou uma geração. Caim gerou Enoque. Enoque gerou Irade. Irade gerou Meusael. Meusael gerou Metusael. Metusael gerou Lameque. E Lameque foi um dos primeiros a ser bigâmico. Tomou duas mulheres para si, Ada e Zilpa. E essas mulheres deram filhos. Uma gerou tanto Jubal como Jabal, e outra gerou a Tubacaim. Mas foi uma geração perversa, ímpia, que pegaram o mesmo caminho do pai. E a geração piedosa de Sete passou a se misturar com a geração ímpia de Caim, ao ponto do próprio Eterno ter se arrependido e ter feito o homem, ao ponto então de separar, conservar a Noé, porque o próprio Deus disse que destruiria a terra com água, porque ela havia se corrompido pela mistura que havia sido estabelecido. A coisa que mais Deus detesta é a mistura, amado. É quando você foi chamado para fazer a diferença na terra e você passa a se misturar com aquilo que Deus detesta, com aquilo que Deus abomina. E quantos que foram chamados para fazer a diferença e estão se misturando hoje com as podridão deste mundo corrupto e perverso, aonde muitos perderam o brilho, a vergonha na cara e estão se envolvendo em todos os atos que é totalmente provido da graça de Deus. Por isso que tem muitas pessoas que cantam bonito, pregam bonito, de uma forma tão linda, tão maravilhosa. Mas talento não ganha o céu, amado. Talento jamais você vai entrar no céu por causa dos seus talentos. O que vale a pena é você ter caráter. Caráter ganha o céu. Tem muita gente que canta bonito, prega bonito, faz obra de Deus bonito, mas perdeu o caráter, o brilho na cara, amado. Por isso que o próprio Deus nos chamou para nós fazermos a diferença. Eu me lembro que o próprio Jesus mesmo disse tão claro no Evangelho dele, segundo Mateus escreveu no capítulo 5, aqui no verso 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque esses verão a Deus. Bem-aventurados
bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo contra vós por causa da minha causa. Ele disse: exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. É isso que nós temos de responsabilidade. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, sem sabor, com que há de se salgar? Para nada mais presta, a não ser ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Nós somos chamados para ser o sal da terra. Aleluia, Deus. Para dar sabor a este mundo podre, para que não venha causar mais detrimento e podridão. E é interessante que Jesus, quando escolheu os seus discípulos, ele subiu também ao monte. Marcos, o Evangelho de Jesus registra isso, Marcos 3:13. E Jesus subiu ao monte e chamou para si quem ele quis, e vieram a ele. Foi o próprio Jesus que escolheu, que chamou. Não foi você que escolheu Jesus, não, foi Jesus que te escolheu. Por isso que nunca diga: eu estou aqui porque eu amo Jesus. Não. Você está aqui porque Ele te amou primeiro. Por isso que você está aqui. E Ele chamou para que os enviasse a pregar e o construiu o poder para expulsar os demônios e curar as enfermidades. E chamou a Simão, a qual pôs o nome de Pedro. Chamou a Tiago, o filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, que Jesus o apelidou de Boanerges, quer dizer filhos do trovão. Chamou a André, chamou a Filipe, chamou a Bartolomeu, chamou a Mateus, chamou a Tomé, chamou também a Tiago, filho de Alfeu, chamou a Tadeu, que era o próprio Judas Tadeu, chamou Simão, o Zelote, e também chamou o miserável, que era o Judas Iscariote. E chamou esses homens, dando cumprimento àquilo que Jesus falou em Mateus 5,14 em diante agora. Eu disse: 13, vós sois o sal da terra. Agora no verso 14 eu disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade ficada sobre um monte, nem se acende uma candeia e coloca debaixo qualquer, mas no velador dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estais no céu. Olha que coisa linda. Não cuideis, olha o que Jesus disse de continuidade: não cuideis que vim destruir a lei dos profetas. Não vim advogar, mas cumprir. Porque vos digo que até que os céus e a terra passe, nenhum jota, nenhum tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. No verso 19: qualquer pois que violar um desses mais pequenos mandamentos e ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Mas quem ensinar, cumprindo, praticando, será chamado maior no reino dos céus. Olha o verso 20: porque se a vossa justiça não se exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. A grande responsabilidade que o Senhor estabeleceu para a nossa vida, quando nos chamou. Por isso que Paulo diz aos Efésios, no capítulo 4, algo, pois eu preso no Senhor, que
que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Aleluia, Deus. Paulo então estava dizendo para que todos que foram chamados para fazer a diferença andassem com dignidade, com sobriedade, diante dessa geração corrompida e perversa, para que venha resplandecer a luz de Cristo nesta terra. Porque a verdadeira luz é Jesus. Jesus disse em São João 8,12: eu sou a luz. Nós só somos refletor desta luz de Cristo, a refletir ao mundo, para que o mundo veja que Cristo ainda permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. É através de quem? É através da igreja amada. A igreja foi chamada, ela foi separada para isto. Paulo disse claro aos Gálatas 6,16: nós somos o Israel de Deus, amado. Assim como o próprio Deus separou Israel como propriedade peculiar, como sacerdócio real, um povo santo, assim a igreja foi separada para também fazer essa diferença aqui na terra. Não para escandalizar, como tem muitos beberrão, como tem muitos fanfarrão, como tem muitos esbanjadores da graça que Deus estabeleceu na sua vida, que não leva a sério de forma alguma esta vocação que o Senhor o chamou. Enquanto a igreja está na terra, seja grato, amado, seja firme, seja constante, seja obediente. Enquanto a igreja, a graça permanece na sua doutrina, nos seus ensinamentos, no batismo nas águas, no falar em línguas estranhas, na ceia. Enquanto a graça ainda permanece, valorize, porque quando a graça se findar, para ir para o céu não é mais necessário de forma alguma a se batizar. Não é necessário mais de forma alguma a participar da ceia. Não é necessário mais aceitar Jesus. Para ser salvo, o necessário, sabe o que vai ser? É não aceitar o sinal da besta. Se na graça muitos estão esbanjando essa chamada, essa vocação, imagine depois que a igreja foi embora e ter que ir para o céu, é não aceitar o sinal da besta. Aonde quem não tiver o sinal dela, não compra, não vende, não faz mais nada. Até a sua casa ela vai ser leiloada, porque você não tem o sinal da besta, do anticristo. E se na graça hoje, para muitos está difícil, imagine quando a graça foi embora e você teve que ir para o céu, ter que entregar a sua própria vida. Se hoje por qualquer coisa já chuta o pau da barraca, se uma irmã pisa no pé dela, meu Deus do céu, parece que o céu é de bronze, o mundo se acabou, já sai no braço, já faz uma hora o barraco. Não! Você é o sal, você é a luz, você foi chamado para fazer a diferença. Faça a diferença, como muitos homens da Bíblia fizeram a diferença. Eu me lembro na Bíblia que Enoque fez a diferença na sua geração, porque Enoque passou a andar com Deus. Eu me lembro na Bíblia que José fez a diferença. Em qualquer ambiente que José estava,
José fazia diferença porque era um homem sábio e ajuizado. Ele tinha juiz. Como tem muita gente hoje que não sabe mais se comportar em certos ambientes. É que nem camaleão. Aonde se instala, se parece com o ambiente, amado. Não! Você tem que ser diferente. Mesmo que se escandalize a sua vida, mesmo que esculache com você, mas você tem que fazer a diferença. Não importa o que digam, não importa o que falam, mas você tem que ser diferente. Não queira se envolver de forma alguma com as bebedeiras. Não queira se envolver de forma alguma com as piadas, com a chocarrice. Não! Você é a luz. Você é o sal. Você é a igreja que vai ser arrebatada. Paulo disse claramente isso quando escreveu a sua carta a Tito, que é para sentar uma igreja lá em Creta. No capítulo 2, Paulo disse muito bem claro: Tito, ele vem buscar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Aleluia. Então seja diferente, amado. Permaneça na vocação que Deus te chamou, mostrando que verdadeiramente você serve a um Deus vivo. Aleluia. Não um Deus morto, mas um Deus vivo, amado. Aleluia. Faça a diferença. Samuel fez a diferença na sua geração. Por quê? Porque era um homem sincero, tinha sinceridade. Quando Samuel chegava, o povo temia e dizia: é de paz a tua vida. Porque era um homem sério. Tudo que ele falava, Deus assinava embaixo, ao ponto do povo temer aquele homem. E quando de nós perdemos a sinceridade, fala e não sustenta de pé aquilo que falou. Eu vou, mas não vai. Vou fazer, mas não faz. Perdeu a sinceridade. Quantos hoje estão embaraçados com a mentira? Mas este homem não, era sincero. E interessante nós olharmos e vermos que Daniel fez a diferença na sua geração. Diferença esta que todos nós temos vindo, de não se contaminar de forma alguma com os manjares que o rei assim estabeleceu. Antes preferiu permanecer naquilo que estava assentado no seu coração. Como Paulo diz, tudo é lícito, mas em tudo nos convém, amado. Tem coisa que não convém para crente. Tem coisa que não convém para salvo, de forma alguma. Então faça a diferença. Mesmo que os prazeres e os manjares estão aí, mas faça a diferença, valorize. Valorize. É interessante nós observarmos. Tem gente que não valoriza nem mais a casa de Deus a quem serve. Não valorizam mais, amado. Mas quando vai no cinema, é interessante olharmos. Não sou contra, e nem estou pregando contra e fazendo apologia. Mas quando que vão para o cinema? Senta, assiste, não dá um pio. Nem o celular atende. Se mãe ou pai ligar, não atende de jeito, nem no banheiro vai. Porque está fixado naquilo que vai assistir. Mas na casa de Deus não valorizam mais. Vão para o banheiro e não voltam mais. Só voltam depois de se achar que tem o direito de voltar. Em lugares que já preguei, moços e moças com o celular, mandando mensagem para outro dentro da igreja, na casa de Deus.
Só a eternidade, irmão, vai revelar tudo quanto essas vidas perderam, que pensam dos céus para a sua própria vida, porque não valorizaram, não assentaram em seu coração de não se contaminar com as coisas desta vida. Não se contamine de forma alguma com os entretenimento, com as coisas que o mundo me oferecem. Não se envolva. Eu me lembro de um pastor por nome Paulo Lucas Sacramento, há muitos anos. Ele contou um testemunho de uma certa jovem partiu para a eternidade, e no culto fúnebre fizeram o culto, e o ministrante dizia que a jovem estava no céu. Oh, glória, que maravilha, que o justo estava no céu. Deus levantou um profeta e disse: não estás comigo. Aí então houve aquela indignação. Mas por quê? A moça aparentemente era uma bênção, tinha uma cara de piedade, era uma maravilha na cara de Deus. Ignoraram o profeta, e quando foram até o cemitério, antes de sepultar, abriram de novo o caixão e disseram: Senhor, está nas tuas mãos essa jovem. Aí Deus levantou uma criança. Já que acreditaram no profeta, Deus levanta uma criança. Deus levantou a criança e diz: assim diz o Senhor, já vos disse, digo de novo, não presto o meu vaso. E vou dizer de novo: não estais comigo. Indignaram e disseram: por que não está contigo, Senhor? Deus usou a mesma criança e disse: vai na casa dela, entra no seu quarto, vira o colchão dela, e vocês verão, porque ela não está comigo. E os crentes é curioso, como é mesmo, enterraram e correram para a casa da moça. Quando entrar na casa da moça, entrar no quarto dela, que maravilha, que glória, que bênção. Não tinha foto de ninguém, não tinha quadro de ninguém, não tinha quadro de ramo, não tinha quadro de nada. Mas quando levantaram o colchão, o profeta havia dito: só havia revista pornográfica. Não nos embaraçemos com as coisas desta vida. Tem muita gente embaraçada com os vícios e não tem criado força e graça para largar deste vício da pornografia e da masturbação. E este vício vai te conduzir a um lugar onde você não queria ir, mas vai. Se você não se converter e não se largar e não fazer a diferença. Ninguém está vendo, pai e mãe, ninguém está vendo, mas tem um zoião de fogo. Aleluia. Esse está te vendo. Deus vivo. Aleluia. No banheiro da tua casa, no teu quarto, nos motéis da vida. Ele está vendo, porque muitos dizem: ninguém está vendo. Meu pai não está vendo, estou trancado aqui, está escuro. Mas tem alguém que está te vendo, amado. E ele está anotando. Por isso que ele está dizendo: larga dessa. Exclua. Seja diferente. Se pastor olhar o celular de muitos, meu Deus, que vergonha. Que vergonha. Vamos fazer a diferença? Meu tempo já está estourando, amado.
Eu sei que não ia ouvir glória a Deus e aleluia. O pastor Samu cantou. Eis um barulhão de glória a Deus. Glória a Deus! No Corinthians todo mundo dá glória a Deus, amado. Mas a palavra é difícil, não é? É difícil. Porque nós precisamos ter brilho. Ter brilho. Brilho. Aleluia, Jesus. Ficamos em pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso, Deus. Graças a Deus.